Esther, capítulo 7, do versículo de 9 a 10. E eu vou ler pouco versículo, irmão, porque essa história é linda e maravilhosa. Eu encorajo os irmãos a ler essa palavra, toda essa história que está aí para você, para edificar a sua vida. E diz assim a palavra do Senhor: E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: Há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enfoque-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Amém? Quantos aqui já leram o livro todo de Esther aí? Conhece a história? Muitos conhecem. Você que não conhece, eu encorajo você a ler a história, ler todo isso. São 10 capítulos, curtinho. É muito bom. E te prepara, leia, porque nós vamos ter mais palavras sobre Esther aqui vindo desse púlpito, que eu já fui informado. E é uma história que edifica muito a nossa vida. E é uma história maravilhosa. Coisa boa. Eu, há uns anos atrás, cheguei aqui na igreja, participei de um teatro aqui, eu como bom ator que sou, eu participei aqui antigamente, era Sarinha, hoje é a Sara, né? Eu participei do teatro com ela aqui, fui convidado, não tinha ninguém, ele sempre me escolhe quando não tem ninguém. Aí eu participo, eu nunca digo não. Aí participei, quando eu penso que eu já me aposentei do teatro, eles me chamam. Aí, tá bom, aí eu participei. Mas também me lembro, irmãos, que há muitos anos atrás, eu não sei se tem 10, se tem 15 anos, o pastor Moisés trouxe uma palavra e falou muito sobre Mardoqueu, que na igreja deveria ter muito mais Mardoqueus. E ele incentivava a igreja a ser como Mardoqueu. E eu não me esqueci. E quando eu falo com ele, ele fica me olhando, pensando na palavra, entendeu? Mas eu sei que é muita. Ele pega cada semana dois textos diferentes, 2 pregações diferentes. Ele não vai lembrar de todas de cabeça de jeito nenhum, mas foi maravilhosa. Depois que eu te falo, se prepare, leia o livro, leia toda a história, são 10 capítulos e vai ser muito bom para a sua vida. Amém? Sem mais delongas, a história de Esther, irmãos, ela acontece no Império Persa. Durante o reinado do rei Assuero, conhecido também como rei Xerxes, os judeus eles estavam vivendo como estrangeiros numa terra que não tinha poder, não tinha influência e estavam aparentemente sem esperança alguma. E é nesta época que surge Esther, uma jovem judia, órfã, que ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Após a antiga rainha, chamada Vashti, ser retirada do trono, o rei decide escolher uma nova rainha. E entre muitas jovens, Esther é escolhida para essa posição. Uma estrangeira, como eu disse, sem posição, sem influência, sem conhecimento algum. Mas ali já vemos a mão de Deus conduzindo cada detalhe silenciosamente. Nesse livro, você vai ler todo o livro, você vai ver que não é mencionado o nome de Deus, mas você vê a ação, o mover de Deus, a mão de Deus estendida sobre este povo, sobre essa história. Enquanto isso, a mão dos homens mais poderosos do reino, ele era um homem do rei, se enche de ódio quando percebe que Mardoqueu não se curva diante dele. Quando Amã passava por Mardoqueu não se curvava. Ele não aceitava aquilo que Amã queria se pronunciar por causa dos decretos que haviam sido decretados. Porém, irmãos, eu não digo para você ser rebelde. Leis são leis se respeitam leis. Mas ele não se curvava diante de Amã. Tá bom? Decreto se respeite, lei se respeite, mas não é para ser rebelde. Tá bom? O decreto é assinado pelo rei e humanamente não havia uma esperança. Parecia o fim, já estava decretado. Mardoqueu, então, convoca Esther a se posicionar. Ela arrisca sua própria vida ao entrar na presença do rei sem ser chamada. E corajosamente expõe a trama de Amã. Veja, naquela época, uma rainha, ela só se apresentava ao rei se ela fosse chamada. Ela não poderia ao rei sem ser chamada. A rainha Vashti foi destituída, perdeu a função dela toda de rei, deixou de ser rainha, porque ela não se apresentou ao rei. E a rainha Esther, que já nessa posição aqui como rainha, ela não podia se apresentar ao rei também, porque ela não foi chamada. É muito interessante isso. E no capítulo 7, vemos que é o ponto mais alto dessa virada. A forca que Amã preparou para Mardoqueu se torna o instrumento da própria queda, da sua própria queda. Deus reverte aquilo que parecia irreversível. Este é o nosso Deus Todo-Poderoso. Assim, a história de Esther nos mostra que, mesmo quando não é mencionado diretamente, ele está presente e conduzindo todas as coisas. Mesmo que vocês não estejam vendo, Deus está conduzindo todas as coisas, porque Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Deus não trabalha no barulho, irmãos. Quem trabalha no barulho é batucado. Deus não trabalha no barulho. Deus trabalha no silêncio. Amém?
O que parecia decretado como derrota se transforma em livramento. O que era plano de destruição se torna testemunho de fidelidade e justiça de Deus. Parecia que era o fim. Tudo estava decretado. E é sobre isso que vamos falar nesta manhã. O Deus que reverte histórias. O Deus que reverte histórias pode reverter a sua história, mudar a sua história em nome de Jesus. O Deus que transforma maldição em bênção, derrota em vitória e decretos de morte em vida. Primeira coisa, irmãos, o Deus que reverte histórias mantém o controle, mesmo quando o inimigo planeja nos derrubar. Esther, no capítulo 3, no versículo 6, contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império Xés. O decreto foi espalhado, irmãos. Decreto é para ser decretado, né? Deus daqui a pouco pode dizer que isso é um pleonasmo, né? Decreto decretado. Olha, irmão, era o decreto. Já tinha sido o decreto feito, lançado e já selado. Irmãos, não tinha jeito. Era o fim. Não tinha mais solução para aquele povo. Amã planejou destruir todo o povo judeu por causa da raiva que ele tinha de Mardoqueu. Que inimigo ruim, que bicho ruim. Amã representa o quê? O inimigo de nossas almas. O que ele faz, irmão? É maquinar para destruir as nossas vidas, as nossas famílias, tudo que temos e somos. O plano dele é esse. Esse é o trabalho dele. Ele não tem outra coisa, ele não tem coisa boazinha dele, não. O plano dele é esse mesmo, para destruir. Ele se levanta com ódio contra o povo de Deus, armas ciladas, lança decreto de derrota contra a nossa vida espiritual, emocional, familiar e até material. Aos olhos humanos, o plano parecia perfeito. Amã tinha acesso ao rei, irmãos, ele tinha todo o apoio, toda a influência política e apoio de autoridades. Tudo indicava que os judeus estavam condenados. Não teria, é o fim, não tinha mais jeito. Mas acima do trono da Pérsia, irmão, existia um trono maior. O trono do Deus Todo-Poderoso. E isso o inimigo não esperava, por isso eles não esperavam. O Deus Todo-Poderoso estava no controle, que governa, o Deus Poderoso que governa sobre o céu e terra e nunca perde o controle de nada. Deus estava controlando todas as coisas, mas Amã não esperava por isso, ele não sabia. Muitas vezes, irmão, nos sentimentos como estrangeiros aqui numa terra como essa, e nos sentimos às vezes como um estranho nessa terra. Enfrentamos leis que não compreendemos, questionamos tudo que está acontecendo por aí afora, nos questionamos. Dificuldades financeiras que parecem maiores que até que a nossa força. Saudade da família, que pesa no coração. E até situação de injustiça, que parecem decretar a nossa derrota. Muitas vezes as coisas estão acontecendo e parece que a nossa derrota já está escrita, irmão, assim como esse decreto. Já parece que está carimbado e selado. O adversário, ele envia palavras de medo. Quantas palavras de medo são jogadas no meio do povo nesses dias? Quantas palavras? Tentando nos convencer de que não vamos conseguir. Está tudo derrotado, está tudo acabado. Que estamos sozinhos e que nossa história já foi feita, escrita para perder. Querem dizer que nós somos derrotados. Mas a palavra nos lembra que, mesmo diante de decretos humanos, que esses decretos eles existem, ainda nos dias de hoje. Deus pode virar a página, irmãos. Deus pode mudar a história. Ele muda sentenças. Ele abre caminhos onde parecia não haver saída. Ele transforma derrotas em testemunhos para aqueles que confiam nele. Para aqueles que confiam nele. Confie sua vida ao Senhor, para que portas sejam abertas. Irmão, nós costumamos dizer que Deus que abre portas, sim, porque está na palavra, Deus que abre portas. Mas Deus vai abrir a porta onde, irmão? Onde tem porta? Não, não tem porta, não. Ele vai abrir uma porta onde não tem porta. Sabe? Você precisa ver dessa forma. Você precisa colocar a sua vida no Senhor para você enxergar dessa forma. Nós precisamos viver assim, em fé. As forças do mal se levantam contra o povo de Deus. Mas o mal não tem autoridade, irmão, para definir o final da nossa história, como nós vimos aqui nessa história do povo de Deus. O mal ele não determina o final da nossa história. Amém? As trevas podem até levantar decretos e ameaças, mas a última palavra sempre vai ser do Senhor dos Exércitos. É sempre a dele. Quem bate o carimbo final é o Senhor. Ataques podem surgir? Sim, podem surgir. Surgir contra você, contra a sua família, mas Deus já está preparando o livramento. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele que está dando livramento para nós, irmão, assim a cada dia, a cada momento, em coisas que nós nem vemos. Porque mesmo quando parece que tudo está perdido, irmãos, existe um Deus soberano.
que governa sobre reis, decretos e circunstâncias. Deus está acima de todas as coisas, irmãos. Precisamos viver isso e saber quem é o nosso Deus. Deus está acima de todos esses decretos, todas essas leis, tudo que é lançado contra nós. Não saia aí como um rebelde pela rua, mas Deus está no controle. O mal se organiza, mas Deus desfaz o mal. A oposição tenta intimidar, mas Deus protege. As forças contrárias se levantam, irmãos, mas Deus permanece para sempre. Amém? Glória ao teu nome, Senhor. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Deus que reverte histórias usa pessoas comuns para cumprir grandes propósitos. Olha quantas pessoas comuns tem aqui dentro para se cumprir grandes propósitos. O propósito de quem é, irmão? É de Deus. Quem faz é Ele. Veja, Esther, no capítulo 4, versículo 14. Pois se você ficar calada nesta hora, isso é Mardoqueu falando para Esther, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esther não tinha currículo, como eu já falei, de destaque, não era filha de reis, não tinha influência, não tinha network nenhum, irmão, não tinha contato, não tinha quem indicasse, não tinha nada, mas tinha Deus. Era apenas uma jovem, órfã, criada pelo seu primo Mardoqueu, sem nenhuma perspectiva de chegar ao palácio. Mardoqueu encorajou, Mardoqueu colocou ela, motivou ela, despertou ela para essa condição. Mas Deus escolheu justamente ela, improvável aos olhos humanos, para ser rainha e instrumento de livramento para todo o povo de Israel. Mardoqueu, irmãos, por sua vez, parecia apenas mais um judeu exilado, entre milhares, que eram muitos exilados. Porém, a sua fidelidade, a sua integridade e o discernimento o tornaram peça fundamental no plano de Deus. Vou repetir, fidelidade, integridade e discernimento o tornaram peça fundamental nos planos de Deus. Ele não foi apenas um conselheiro ou motivador de Esther, mas alguém que despertou Esther para entender que sua posição não era coincidência, mas propósito. A sua posição, irmão, hoje não é coincidência, é propósito. É propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus está te colocando nesse lugar porque Deus tem um propósito. O inimigo não contava que Deus levantaria uma jovem inexperiente, um homem comum, para frustrar os planos dele. Isso mostra que o poder de Deus, irmão, não está na posição social, mas sim na disposição do nosso coração. Precisa ter um coração disposto, irmão. Não simplesmente barulho, palavras, mas um coração disposto. Senhor, dá um coração igual ao teu. Eu quero estar disposto para servir na tua obra, a olhar para aquilo que o Senhor tem para a minha vida, o propósito do Senhor, que muitas vezes nós só pedimos, só colocamos as nossas causas, nossas petições diante do Senhor. Mas aí, o que o Senhor quer de nós? Nosso coração tem que estar na obra, tem que estar naquilo que Ele tem para nossas vidas, que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Amém. Assim como Esther e Mardoqueu, irmãos, muitos de nós chegamos aqui sem grandes recursos, começamos do zero, muitos sem falar a língua, sem status, sem conexões, sem contato algum. Aos olhos humanos, poderíamos ser considerados comuns ou até invisíveis. Você já teve alguma situação que você está no meio de muita gente, parece até que ninguém está te vendo, irmão? Você é invisível? Você é invisível aos olhos humanos, irmão. Mas diante de Deus, não tem ninguém invisível aos olhos do Senhor. Mas é nesse cenário, irmãos, que Deus gosta de agir, porque Ele pega aquilo que é improvável e transforma em testemunho. Deus pega o improvável e leva ao testemunho. É assim que Ele fez na vida de Esther. A sua vida, irmãos, seu trabalho, a sua vizinhança, a escola dos seus filhos, até as dificuldades que você enfrenta nos dias de hoje. Nada disso é por acaso. Você está onde está, irmão, porque Deus te plantou. E aí, com um propósito na sua vida. O que você vive hoje tem um propósito. Não desperdice aquilo que você está vivendo nos dias de hoje. E Deus quer falar com você. Deus quer te conduzir a um propósito. Deus tem um propósito. Deus tem testemunho para executar na sua vida. Porque tudo é para honra e glória e louvor do Senhor. Nós vivemos para louvor e adoração do Senhor. Deus nos criou para isso. Deus não te criou, irmão, para poder sofrer, para dar topada.
Entendeu? Sabe o que é topada, irmão? Aquele chute que você dá descalço, tira a tampa do dedo, do sangue. Entendeu? Só menino levado da minha época sabia disso. Os meninos de hoje não sabem o que é, eles não andam descalço. Você não vê menino descalço, né? Mas Deus não te criou para isso, irmão, para viver pagando conta, viver de vida de sofrimento. Não. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Mas é nesse cenário que Deus gosta de agir, como eu falei. Ele pega aquilo que é improvável e transforma em testemunho. A sua vida, seu trabalho, irmão, tudo isso aí é testemunho para o Senhor. Deus quer operar na sua vida. Você está onde está porque Deus plantou com um propósito. O seu sim a Deus, irmãos, pode se tornar a chave para salvar a sua família inteira, para mudar o rumo de uma comunidade, para abrir caminho a novas gerações que ainda virão. Essa igreja, irmão, nós oramos aqui, clamamos por avivamento, por crescimento, estendemos, abrimos mais um culto, estamos prestes já poder abrir um outro. Irmãos, o que nós fazemos? Você sabe quem precisa estar preparado? Eu e você. Não é uma pessoa. A pessoa aqui que vai operar aqui é o Espírito Santo de Deus, sim. Mas no físico aqui, o ser humano, somos nós. Para ser porta-voz do Senhor, estamos preparados. Não jogue isso nas costas de alguém, não jogue isso para que alguém venha fazer. Você, dê o seu sim para o Senhor, para que Ele possa operar na sua vida e te usar no nosso meio. Amém? Mesmo que você não perceba, Deus já está transformando a sua história em bênção para outros. Você não está vendo? Deus não está fazendo barulho, Ele age nos bastidores. Assim como Esther, você foi colocado neste tempo, neste lugar, não por acaso, irmãos, mas para ser resposta de Deus em situações de crise. Num mundo que só se fala de crise, irmãos, no mundo que só se fala de crise, de economia, social, falta. Irmãos, pode faltar tudo, mas que não pode faltar é Deus na nossa vida. Deus não pode faltar na nossa vida. Esse não. Mas tudo, outras coisas, Deus acrescenta. Dinheiro, o que você pede hoje, Deus te dá o outro amanhã. O que não pode faltar, Ele não tem troca. Ele é insubstituível. Ele é em primeiro lugar na nossa vida. Não subestime, irmãos, quem você é. Não deixe que venha alguém vir com uma palavra contrária para a sua vida, te subestimando, te colocando para baixo. Não subestime quem você é. O mundo pode olhar para você e ver apenas uma pessoa comum. Sim, uma pessoa comum. Mas Deus te enxerga como um instrumento poderoso em suas mãos. Você é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Não tem ninguém aqui excluído disso. Não tem exclusão. Basta você estar na presença do Senhor e buscar o dele, o que ele tem para a sua vida. Você não está aqui para sobreviver, irmãos. Você está aqui para cumprir um propósito extraordinário. Pense nisso, não esqueça disso. O simples fato, irmão, de você estar vivo e crer, já é sinal de que é uma missão maior sobre a sua vida. Pelo fato de você estar aqui nessa manhã, irmão, se colocando diante de Deus para adorar o Senhor, já é o simples fato que Deus está operando grande coisa na sua vida. Você está no caminho certo. Continue, siga buscando o Senhor de todo o seu coração. Esther, irmãos, ela não imaginava o peso do seu chamado. Muitas vezes nós não sabemos, que muitas vezes se a gente ficar sabendo, irmão, a gente vai querer pular fora. É muita responsabilidade. Às vezes é muita coisa. Muitas vezes nós não precisamos saber. Não precisamos saber. Tem gente que quer saber muita coisa. Você viu gente que pergunta assim, eu quero saber disso, eu quero que quando chegar lá no céu, não, eu quero saber, eu quero estar lá, irmão, eu quero ir para lá. Entendeu? Eu quero saber de nada, não. Vou perguntar por que Adão fez isso, porque eu tive que trabalhar a vida inteira nessa terra. Eu quero saber, irmão. Lá não vai ter mais isso, não. Glória a Jesus, coisa boa. Eu quero viver aquilo que tem lá, sabe? Aqui, tanto questionamento, parece delegado que fica perguntando tudo, entendeu? Quer interrogar. Esther não imaginava, irmão, do peso do seu chamado, como eu disse, mas o seu sim mudou uma história de uma nação. O seu sim pode mudar muita história, a sua e de muitos ao seu redor, aonde você estiver. O seu sim também pode mudar a história de sua família, da nossa igreja e até das gerações futuras que chegarão aqui nesse lugar. Você está onde está, irmão, não é por acaso. Deus te plantou exatamente aí, porque existe algo que você pode fazer. Você não está fazendo nada. Não é isso, não é um nada. Você está fazendo algo. Se coloca diante do Senhor. Essa conversa, irmão, tem que ser de muita intimidade. É você e seu umbigo. Eu estou fazendo para o Senhor? Eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou? Você tem honestidade com você mesmo, não é com outra pessoa. É você e Deus. Essa conversa aqui é muito importante. Seja honesto com você mesmo. Honestidade é fundamental. A integridade, a busca. Senhor, eu estou vendo aqui comigo mesmo que eu não estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou. Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou. O tempo está passando. Assim que um relógio passa lá no fundo, lá, e o mesário está lá, daqui a pouco ele apita no final, dizendo que acabou meu tempo.
acaba, o tempo acaba, expira. E quando o tempo expirar? Será que eu fiz aquilo que Deus me chamou? Eu quero fazer aquilo que Deus me chamou. Eu não quero chegar no final, quando acabar o tempo, e dizer, poxa, não fiz, não deu tempo. Não deu tempo para fazer aquilo que Deus me chamou, não fiz. Não, como assim? Eu te dei o tempo? Como é que será que vai ser? Como é que vai ser isso? O seu sim vai mudar a sua vida e a sua história. Que seja um sim do Senhor para a sua vida. Amém? O Deus que reverte histórias, irmãos, transforma o que foi preparado para nos destruir em palco de vitória. Estéia, no capítulo 7, no versículo 10, assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. O rei está virado. O clímax da história de Estéia é impressionante. Amã construiu uma forca de 22 metros para humilhar e exterminar Mardoqueu diante de todos. Ele queria que todos vissem, presenciassem a destruição de Mardoqueu, de tanto que ele odiava. E você acha que o inimigo ama você, irmão? E ama a mim? Ele nos odeia. Você acha que ele se alegra quando você põe o joelho no chão, que você vai ali abrir, você se ajoelha e vai orar? Não vai se alegrar nunca, irmão. É o papel dele, é a função dele. Mas o que é dele está guardado. Né? Aos olhos humanos parecia o fim inevitável. Mardoqueu já estava destruído, até com forca pronto, decreto, tudo pronto, o povo todo destruído. Mas o Deus soberano expôs as intenções malignas de Amã e fez com que ele mesmo fosse executado na forca que havia preparado para Mardoqueu. O instrumento de destruição se transformou em palco de justiça e da vitória. Uma bela noite, o rei Xerxes não conseguia dormir, ele pede os livros de crônicas para ele ler. E quando ele vai ler esses livros, ele vê a história do livramento que ele teve de um assassinato. Mardoqueu, que foi quem denunciou, descobriu que havia uma trama para matar o rei Xerxes. Ele denuncia as autoridades. O que acontece? Há um livramento, aqueles que preparavam aquele assassinato foram presos. Porém, o que foi feito a Mardoqueu? Nada. Mardoqueu, durante esse período todinho, nunca foi diante do rei para perguntar, o senhor não vai me dar nada? Nada terei? Poxa, salvei o rei do livramento, livrei ele, mas não fez nada, hein? Nossa, estou de mal com o rei agora também, não quero mais nada com o rei, não. Irmãos, passou o tempo. É o momento certo. Tem coisas que você já fez, irmão, você não sabe. Nem eu sei. Mas haverá o tempo do reconhecimento, que o reconhecimento vem do Senhor para a sua vida. E o rei chama e pergunta, foi feita alguma coisa para esse aqui que descobriu essa trama? Não. Então tá bom. O que faremos? E quem o rei chama? O rei Xerxes chama a Amã. Ele vai perguntar o que teria que ser feito para um homem como esse. Aí Amã declara tudo que tem que ser feito a ele. Honrar ele de uma forma toda especial. E para quem era a forca? Para Mardoqueu. Quem morre na forca? Amã. Todo o plano de Amã foi revelado diante do Senhor. O Deus soberano que expôs as intenções malignas de Amã fez com que ele mesmo fosse executado na sua própria forca. Esse episódio, irmãos, ele revela que Deus, ele não apenas livra o seu povo, mas ele reverte completamente a situação. Deus reverteu toda aquela situação, tudo aquilo que era perdido, o mal planejado contra os filhos de Deus, irmão, ele se torna um testemunho público de poder, da fidelidade e da proteção divina. O que o inimigo preparou como fim, Deus transforma em começo. E ali começou uma outra história. Na vida de Mardoqueu, na vida de Estéia, na vida do povo judeu. Muitos de nós, irmãos, enfrentamos forcas. Há forcas modernas nos dias de hoje. Muitas forcas modernas. Situações que parecem decretar a derrota. Eu tenho convivido com os irmãos aí, por aí, e vejo que parece que a sentença está batida, está decretada, só aguardando o momento de ser enforcado. Desemprego que bate a porta. Burocracia que dificulta a vida, irmãos. Preconceito que fere. Solidão que aperta o coração. Diagnósticos. Muitos diagnósticos já negativos. De destruição. Palavras que te condenam ao fim. Ou notícias que parecem ser uma sentença. Às vezes recebemos notícias que parecem ser uma sentença. É final. É um julgamento. É final. Talvez você esteja olhando para uma forca preparada contra você. Algo que parece intransponível e irreversível. Parece impossível. Mas a história de Estéia, irmão, nos lembra que Deus que reverte. História transforma cenários de dor em palcos de vitória.
Abrimos muito nossa boca para cantar o Deus do impossível. Irmãos, como eu falei da porta, que Deus abre porta porque não tem porta. E Deus é o Deus do impossível porque a situação é impossível aos olhos humanos. Mas para Deus não é impossível. O que Deus pode fazer, irmãos? Eu não sei. Quem é limitado? Quem é limitado sou eu e você. Mas o Deus que nós servimos, ele não é limitado, não. Deus não tem limite para nada, não. Pode vir o que vier, irmão, mas Deus é soberano. Aquilo que foi preparado para te destruir, irmão, Deus pode usar para te promover. Para honrar o nome dele através da sua vida. E assim que você tomar posse da sua vitória, o nome do Senhor seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o que parecia o fim da sua fé, irmãos, pode se tornar o início de seu maior testemunho. A forca do inimigo não será o seu fim, mas o palco da vitória que Deus vai escrever para a sua vida, sim. Vai ser a sua vitória. Ali é sim a sua vitória. As trevas, irmão, podem arquitetar estratégias contra você. E eles arquitetam mesmo. Eles trabalham para isso, 24 horas. Espumando pela boca, como diz o pastor Moisés. Eles arquitetam estratégias para nos destruir. Mas aquilo que parecia derrota, Deus transforma em plataforma de honra e exaltação na nossa vida. Irmãos, a mesma força que o inimigo levantou para te envergonhar, a mesma situação que ele criou para te envergonhar, será o púlpito onde Deus vai exaltar sua glória através da sua vida, em nome de Jesus. Eu quero concluir. Eu sei que você botou o macarrão prontinho para fazer o macarrão, com frango, ao molho, aquele molho vermelho com bastante tomate. E vai ouvir uma música para almoçar, um louvor. E eu vou concluir. A história de Esther, irmão, nos lembra de verdades poderosas. Fui lá no seu passado, hein, irmão? O tempo que você almoçava, todo mundo na mesa. Só podia levantar o que o papai levantava. Todo mundo só come depois que o papai tocava no prato. Era assim, a melhor parte era dele, não é isso? O frango? Tempo bom, né, irmão? Mesa. Mesa é lugar de tratamento, irmão. Mesa é coisa boa. A história de Esther, irmão, nos lembra de verdades poderosas. Primeira delas, há forças contrárias que se movem. Há forças contrárias que se movem, sim. Mas Deus sempre mantém o controle. A segunda coisa, Deus usa pessoas comuns, como eu e você, para grandes propósitos. A armadilha, terceira coisa, a armadilha levantada contra você pode se tornar palco da vitória de Deus. Hoje eu quero te perguntar, e só aí você responde para você mesmo. Você já se sentiu cercado, sem saída, como se tudo estivesse contra você? Você acredita que Deus pode transformar a situação que parece impossível em testemunho de vitória? Você está disposto a colocar nas mãos de Deus e confiar que Ele está escrevendo a história da sua vida? Se você está enfrentando dificuldades, injustiça, perda, solidão, medo ou qualquer situação difícil, lembre-se, Deus é especialista em reverter histórias. Deus é especialista em reverter histórias. E Ele vai reverter a história da sua vida. O decreto de morte não pode se transformar em vida. A vergonha pode se tornar em honra. A derrota pode se tornar em vitória. Confie no Deus que trabalha nos bastidores, irmãos. Entregue a Ele suas batalhas, suas dúvidas, seus medos. E creia, a última palavra vai ser sempre dEle. A última palavra vai ser sempre do nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje, irmãos, escolha acreditar. Você pode estar vivendo um momento difícil, mas em Deus, o impossível está prestes a se tornar o seu milagre. Queridos irmãos, a palavra de hoje, ela nos mostra que o nosso Deus é especialista em reverter histórias. Assim como no tempo de Esther, Ele continua mudando decretos, quebrando laços, transformando vergonha em honra e derrota em vitória. Mas existe uma parte que cabe a nós: nos posicionarmos diante dEle. Temos que nos posicionar diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Esther precisou se levantar, arriscar sua vida e ir à presença do rei para interceder. Por quê? Ela não podia ir até a presença do rei se ele não a chamasse. Ela podia ser destituída de rainha, de como ser uma rainha, ou até mesmo ser morta. Ela não poderia ir. E ela arriscou a sua vida. Hoje, você não precisa arriscar a sua vida,
mas apenas dá um passo de fé em direção ao Rei dos Reis, que já abriu as portas para você. Talvez você esteja aqui vivendo dias de medo, sentindo o peso da incerteza, quanta dúvida no nosso meio, olhando para uma forca que o inimigo preparou para você, contra a sua vida. Talvez seja um problema familiar, financeiro, emocional, ou até espiritual, mas talvez um vazio no coração, distância de Deus, medo de não conseguir recomeçar. Talvez você tenha medo até de não conseguir recomeçar. Hoje eu te convido, enquanto o louvor toca, eu convido a igreja a ficar de pé. Aquilo que vem aqui à frente. Vem entregar o seu coração ao Senhor. Vem colocar diante dele seus medos, suas dores, suas dúvidas. Deus tem um tempo novo para a sua vida. Você precisa de um milagre, vem aqui à frente. Entrega a sua vida para Jesus. Não fique parado aí, irmão. O Rei dos Reis já abriu as portas